Graça e paz da parte de Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo, nos sejam multiplicados todos os dias de nossa vida. E nesse momento onde nós queremos meditar sobre o texto do Evangelho, de maneira toda especial, usando como base o capítulo 16 de João, versículo 33, onde está escrito: estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Até aqui as palavras, pode sentar-se. Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, passamos pelas aflições com o ânimo que Jesus nos dá. Esse é o tema que eu escolhi para essa mensagem. No texto de hoje, Jesus fala em primeiro lugar de que nós devemos orar ao Pai em nome dele. E ele dá tanta ênfase que ele pede duas vezes: ore ao Pai em meu nome. Depois ele fala que nesse mundo, nessa vida, nós passamos por muitas aflições. Depois ele fala que nós só temos paz, a verdadeira paz, se estivermos com ele. E no fim, então ele termina com o versículo básico que escolhi para hoje, dizendo: tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, quando crianças pequenas estão desanimadas, quando crianças pequenas estão aflitas, quando crianças pequenas estão preocupadas, ou de repente simplesmente tristes ou com medo, o que elas fazem? Elas correm até os braços do pai e da mãe. O lugar mais seguro onde elas encontram aconchego, consolo, conforto, proteção, é no colo do seu pai e da sua mãe. Por quê? Porque as crianças confiam nos seus pais. E nós adultos, nós jovens, adolescentes, quando nós estamos preocupados, quando nós nos sentimos tristes, sozinhos, desamparados ou com medo, o que nós fazemos? Nós também lembramos que temos um Pai que nos ama, um Pai que nunca nos deixa, um Pai que está sempre pronto a nos proteger, abraçar, amparar, consolar e dar tudo de bom. Jesus, quando esteve aqui nesse mundo, na sua peregrinação terrena, ele era um homem de oração. Todas as vezes, quando nós acompanhamos os evangelhos e vemos Jesus saindo com os discípulos, saindo para fazer algum ensinamento, para chamar pessoas, em determinado momento no texto nós vemos que Jesus retirou-se um pouco para orar, para colocar as suas preocupações daquele dia, para colocar a sua jornada daquele dia, as aflições que iria enfrentar naquele dia, os problemas, as dificuldades, ou até o ensinamento que daria, nas mãos do seu Pai. Jesus era um homem de oração. E no texto de hoje, onde ele está preparando os discípulos para ficarem sem a sua presença física, ele diz: ore sempre ao Pai em meu nome. E então ele diz: porque neste mundo vocês vão passar por várias dificuldades, por tristezas. Quantas vezes nós já ficamos tristes por alguma decepção, por algum objetivo que queríamos alcançar, algo que queríamos conseguir ou obter e não conseguimos? Jesus diz que passaríamos também
por perseguições. Ah, pastor, mas aqui no Brasil é muito fácil ser cristão, tem igreja em toda esquina. Aqui a gente não é perseguido. Será? Nós vivemos num sistema que é chamado de pós-moderno, aonde o que reina é o relativismo. E as doutrinas, os dogmas, os paradigmas, como gostam de dizer, as regras que são ensinadas são frontalmente contra a fé cristã. Por exemplo, quando se aprova uma lei de um aborto e se diz que a mãe tem direito a tirar o seu filho por este ou aquele motivo mais graves, talvez uma gravidez indesejada, um problema que poderá nascer na criança, e de repente isso vai se tornando uma banalização, algo normal que quando a mãe se sentir incomodada ou achar que não vai ter condição de criar aquela criança, ela também pode matar, também pode descartar aquela criança como se fosse um pedaço de unha que se corta e se joga no lixo. E essa é a ideia que está sendo transmitida hoje em dia. E daqui a pouco, já que as crianças que são um incômodo podem ser descartadas, por que não descartar também os idosos? Aqueles que já não podem mais produzir, aqueles que são apenas um peso, um fardo, ou que estão doentes, vamos eliminá-los também. E daqui a pouco, um passo mais adiante, por que não eliminar aquelas pessoas que são deficientes, que têm algum problema, que não são normais, perfeitamente? Ô pastor, o senhor está exagerando. Em alguns momentos na história isso já aconteceu. No mundo neoplatônico dos gregos era assim. As pessoas que nasciam com deficiências eram jogadas nos penhascos ao mar para serem oferecidos aos deuses. As pessoas que não tinham aquele padrão de beleza do homem forte, perfeito, e da mulher bonita, e as mulheres bonitas não eram aquelas magrinhas de hoje em dia que o padrão de beleza hoje foi. Eram aquelas que tinham condição de trabalhar no lar. Também eram eliminadas. Para onde nós estamos indo? E quando o relativismo diz que verdades absolutas não existem, cada um tem a sua, e por isso tudo bem se eu quiser mudar de gênero, de sexo. Isso é uma lei, eu posso. Quem disse que eu tenho que ser macho se eu nasci macho? E não paro para pensar que lá na frente, daqui a pouco, porque em alguns lugares no mundo já se coloca uma certidão de nascimento que é gênero indefinido. A pessoa vai escolher. Mas a pessoa vê que o leão nasce leão ou leoa. O pintinho vai ser galo ou galinha. O cachorro vai ser cachorro ou cadela. E está tudo muito bem definido. Porque é a ordem natural das coisas. E como é que vai ficar a cabeça dessa criança que diz, por que eu sou diferente? Existe uma grande perseguição que às vezes nós não percebemos ou não queremos perceber, que não é contra nós individualmente, é contra Deus, é contra a sua palavra. Isso sem falar nas perseguições reais que nós vemos no tempo todo na televisão, principalmente pelo Estado Islâmico, na Síria, no Paquistão, no Egito, no Afeganistão, onde pessoas são assassinadas diariamente por causa da sua fé, onde levam um tiro na cabeça, onde são trancados na igreja, a igreja é incendiada e todos morrem queimados simplesmente porque se dizem cristãos. E as perseguições dentro da igreja. Jesus diz, vocês vão passar por muitas aflições. Quem quiser me seguir tem que tomar uma cruz. Paulo fala, por muitas tribulações vocês vão chegar ao céu. Mas dentro das igrejas que mais crescem hoje em dia, que são aquelas que agradam o ouvido das pessoas, como Paulo diz, cuidado com aquelas doutrinas que dão uma coceirinha no ouvido. Como é bom coçar o ouvido, né? Vai coçando ele fura, você fica surdo. Mas quais são as doutrinas?
Eu tinha um carro, agora eu tenho dois. Eu sou dessa igreja. Eu agora sou um empresário. Eu agora sou um jogador famoso. Eu sou um artista famoso. Sucesso, prosperidade e riqueza. E a Bíblia ensina o contrário. Fala em tribulação. Fala em muitas perseguições. E as pessoas se deixam seduzir por esse modelo econômico de consumismo das igrejas de supermercado, onde você vai e pega o que você quer na prateleira. Existe muita perseguição velada também dentro das igrejas. Fora doutrinas que aquele que se disfarça de anjo da luz tem colocado em algumas denominações, de um lado legalismo e do outro antinomismo. Legalismo, você tem que fazer isso, isso, você não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo. E a pessoa acha que se prendendo às leis vai ir para o céu. E assim anula a graça de Jesus. E se eu preciso fazer ou não posso fazer coisas para ir para o céu, nada vale o que ele fez. E do outro lado temos o antinomismo, que é o comodismo. Não, eu estou na graça, posso fazer o que quiser, que tem perdão. E a graça de Cristo, que é uma graça de perdão, custa caro, custou a morte dele. E para mim se torna uma graça muito barata. E leva ao inferno tanto o legalismo como o antinomismo, porque desvia os olhos do real significado do que Cristo fez por mim. Cristo venceu o mundo. É isso que ele diz no texto de hoje. E ele venceu o mundo começando pelo próprio Satanás, que veio com suas tentações, que são as nossas. A primeira é o pão, é o comodismo. Eu quero estar bem, eu quero comer, beber, me divertir. Muitos principalmente se divertir. E Jesus precisa dizer, mais importante que o pão, que o comer, beber, se divertir, é a palavra de Deus. Nem só de pão, nem só de diversão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Quantas pessoas não têm mais tempo para ir no culto, no estudo bíblico, porque tem muita diversão lá fora? Estão sempre cansados ou com outras ocupações na hora do culto e do estudo. A segunda tentação, o grande espetáculo, vamos bater palma para Jesus, ele vai pular do pináculo do templo, os anjos vão salvá-lo. E quantas pessoas querem a igreja do espetáculo, da unção, do poder, da bênção? Vamos vibrar. E a Bíblia continua dizendo, muitas tribulações, muitas aflições, muitos sofrimentos. E a terceira tentação, a riqueza, o dinheiro, o poder, a posse. Eu preciso mais e mais. E Jesus diz, cuidado, que isso acaba se tornando uma adoração ao anjo que se disfarça um anjo da luz. Só a teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Ontem, no encontro de famílias, o palestrante, o pastor de Juiz de Fora, falou uma coisa muito interessante, quando ele disse, abordando a situação de hoje, ele disse, eu não sei se essa crise econômica que nós estamos vivendo é tão ruim assim. Como? Como é que não pode ser ruim, tanta gente perdendo emprego, tendo o salário diminuindo? Mas vocês já notaram o quanto nós já nos tornamos consumistas? O quanto nós compramos coisas que não precisamos? Ah, eu tenho um celular desse tipo, mas eu tenho que ter outro. Semana que vem lançou outro, eu preciso. Ah, eu tenho uma televisão, não, tem que ter uma de plasma. Ah, mas 40 polegadas, não, eu preciso 60, eu preciso 90. Só que de repente, eu tenho um tênis novo, mas já veio outro modelo, eu vou usar aquela roupa, eu vou usar uma semana, depois eu preciso outro. Quantas vezes vocês já se deixaram tomar pelo consumismo, só que agora não tem mais dinheiro? Aí eu não posso mais comprar, acompanhar tudo que a moda, os artistas, os jogadores, eu tenho que fazer um look diferente no meu cabelo toda semana. Não dá mais. Será que Deus às vezes não usa
também isso para dar uma freada na nossa idolatria ao consumismo, ao narcisismo, ao materialismo de extremo. O que realmente importa na tua vida? O que realmente tem valor? Para. Eu vou te tirar um pouquinho do emprego para te pensar um pouquinho. Eu vou tirar um pouquinho do teu rendimento para você ver o que realmente importa para você viver o dia a dia. O que realmente você precisa. Já pararam para pensar nisso? Queridos irmãos, queridas irmãs, Jesus, Ele combateu tudo aquilo que era moda na época, sem atacar frontalmente, mas vivendo de maneira diferente, começando pela igreja. Seus maiores inimigos foram os fariseus, os saduceus, os escribas, porque, afinal de contas, ele dizia que todos os dias eram iguais. Ele atacava frontalmente a lei do sábado, quando permitia que os discípulos trabalhassem no sábado, colhessem espigas no sábado, e ele curava. E isso era um absurdo. E Jesus simplesmente queria dizer que o que importava é que Ele é o descanso, não é o dia. É nele que nós descansamos dos nossos pecados e temos a salvação. Eles não haviam percebido isso. E Jesus muda as regras quando Ele vai até as pessoas. Quando Ele olha nos olhos, quando Ele acolhe, quando Ele abraça a prostituta, o ladrão, o leproso, aquele doente infectado, aquele nojento imundo que está ali pronto para morrer, que não faz mais parte da sociedade, que a família abandonou. E para ele também há perdão, para ele também há amor. Que Jesus sempre pede ajuda ao Pai a completar a sua missão de forma integral. Queridos irmãos e irmãs, quantas vezes nos sentimos sozinhos e ao invés de orarmos e colocarmos os nossos pensamentos, os nossos problemas, as nossas dificuldades na mão de Deus, achamos que sozinhos nós damos conta do recado, quando estivemos doentes, fracos, confusos ou incapazes de superar alguma etapa na vida. Queridos irmãos e irmãs, Deus nunca nos abandonou. Ele sempre está ao nosso lado. Mas muitas e muitas vezes nós viramos as costas para Ele. Por causa do orgulho, da arrogância, da autossuficiência. E às vezes Ele tem que dizer para cada um de nós: quer viver sozinho um pouquinho, eu vou te deixar. Deixa um instante. E aí o mundo desmorona aos nossos pés. Queridos irmãos e irmãs, às vezes nós precisamos aprender com Paulo que na fraqueza nós também podemos nos tornar fortes. O apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 12, 10: porque quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. Lembra? O apóstolo Paulo tinha uma doença terrível que o angustiava muito, um espinho na carne, e ele pede 3 vezes em oração incessante que Deus o cure, e Deus diz: não, minha graça te basta. O que importa, Paulo, é o perdão dos pecados, porque com o perdão dos pecados tu vai para o céu. Doente não. Doente pode ir para o céu, mas você precisa do perdão. Então isso é o mais importante. E aí Paulo no final conclui: quando eu sou fraco, quando eu estou doente, eu preciso mais dele, é que eu me torno forte, porque Deus vive em mim. Quantas vezes Deus também precisa deixar que nós passemos por momentos de dificuldade para quebrar esse orgulho e essa arrogância. O grande problema é que muitas vezes nós perguntamos: por que isso aconteceu comigo? E não para quê? O que Deus tinha em mente quando permitiu que acontecesse alguma coisa que não estava nos nossos planos? Na quarta-feira, no estudo bíblico, o grandão contou uma história muito interessante. Ele tem câncer, faz 6 anos que ele se trata no Instituto Câncer. E todos, a maioria aqui conhece o grandão, ele é um grande evangelista, sempre lê no jornal, distribui nas ruas por aí. E inclusive leva no Instituto do Câncer. E falando
logo quando ele começou a ter isso 6 anos atrás, essa doença foi constatada, ele falou para um dono de posto de gasolina, tentando convidá-lo para a igreja, e o filho, garotão, todo forte, todo cheio de saúde, disse: não, para que eu vou na igreja? Tu vai na igreja o tempo todo, tu fica evangelizando e tal, e tu está aí com câncer. E aí, cadê teu Deus? É isso? Perder tempo adorando esse Deus? Ele não falou nada, ele só disse: eu continuo fiel, a saúde que me deu foi ele pode tirar. Foi isso que Jó disse. Deram 6 meses de vida para o Brandão, já está no 6º ano de tratamento. Só que ele volta lá, cada 2 meses ele está lá. E há 3 anos atrás, numa das visitas, numa daquelas salas, quem ele encontra? Aquele jovem que já não era mais tão bonito, que já não era mais o garoto tão forte, todo fraco, magro, no leito de hospital, no hospital do câncer, dizendo: por que isso aconteceu comigo? Estava tudo tão bem. E já morreu. E o Brandão está aí. Às vezes nós precisamos aprender a olhar o que Deus tem por trás daquilo que nos acontece e usar todos os momentos para falar do amor de Jesus, que é tão grande. Nós estamos aqui e nós vamos para o céu. Nós temos essa certeza porque Jesus morreu pelos nossos pecados e nos perdoou. Só que por aí tem tanta gente se perdendo, tanta gente arrogante, orgulhosa, ou que ainda cai nas tentações do diabo, do comamos, bebamos, eu quero me divertir, igreja, quando eu puder, quando eu tiver um tempo, quando eu tiver de bom humor, quando eu acordar mais cedo. Querido irmão e irmã, eu gosto daquela ilustração, sabe, aonde eu digo assim: imagine você num lago pescando, numa canoa, com sua vara, tranquilamente, e de repente você vê um cidadão do lado se afogando, não sabe nadar, se debatendo, e a água já chegando no seu nariz, e ele sozinho querendo se esforçar, e ele não sabe nadar, e você sabe que ele vai se afogar. Você não vai fazer nada. Você não vai fazer tudo para colocar ele na canoa, mesmo que ele não queira, porque ele acha que ele vai conseguir, e você sabe que ele não vai. Pois é assim. É assim que acontece com as pessoas que estão lá fora, que não querem ser cristãs, estão se debatendo, estão tentando sozinhas e vão se afogar, porque só existe céu e inferno, ou com Deus ou sem Deus presente. Ou você leva a sério e entra no barco agora, ou não entra mais. E Jesus confiou em nós, confiou em mim, com todas as fraquezas que eu tenho, confio em você com todas as fraquezas que você tem, para ajudar a salvar outras pessoas em meio às aflições. No último versículo ele diz: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Todos esses sofrimentos, tudo que vocês passaram e vão passar, eu já passei. Ânimo, essa é a palavra-chave do texto. Ânimo vem do latim animus, que significa vida, ou mais especificamente falando, fôlego de vida. Quando Deus, lá no Jardim do Éden, faz um boneco de barro, era simplesmente um boneco de barro. Aquele boneco de barro passou a ser o que eu e você somos, gente. Quando Deus soprou nele ânimo, fôlego de vida. Queridos irmãos e irmãs, tem muita gente se afogando por aí, porque não tem ânimo, não tem o fôlego de vida que só Deus dá através de Jesus. Eu tenho, você tem. Vivamos a vida enfrentando as tribulações do dia a dia, levando o ânimo de vida a todas as pessoas que encontramos pelo caminho.
É isso que Deus espera de nós. Façamos isso com alegria e com gratidão. E vamos superar todas as dificuldades, olhando para frente, para o alto, porque é para lá que vamos com Jesus, o nosso bom Salvador. Amém. E a paz de Deus, que excede o nosso entendimento humano, guarde corações e mentes fixos em Cristo, nosso Senhor e Salvador, que nos dá vida e vida em abundância. Amém.